Aqui fala, amados, sobre o momento que os edificadores lançaram os alicerces. O templo havia sido destruído e Deus estava dando então o privilégio de que ele fosse reconstruído novamente. Ageu 2, versículo de número 9 vai dizer: e a glória desta segunda casa será maior que a primeira, e nesse lugar eu darei a paz. Pastor, que negócio é esse? Que glória é essa? Que segunda casa é essa? Na verdade, querido, o templo estava sendo reedificado no mesmo lugar. E quando Ageu entende que a glória desta segunda casa será maior que a primeira, é que ele compreende que agora na reconstrução do templo, aquilo que não aconteceu com Salomão vai acontecer, iria acontecer. E se você me perguntar o que, pastor, eu digo para você, o que não aconteceu com Salomão, porque Salomão pagou uma mão de obra para que tudo aquilo fosse feito. Mas de repente no segundo templo, Deus deu a oportunidade para que o povo estivesse lá e fizesse parte da reconstrução do templo. E aí vai dizer a glória desta segunda casa. A glória, querido, desta segunda casa sendo reedificada será maior que a primeira, porque vai dar a oportunidade daqueles que estavam ali, do povo se sacrificar. E aí Deus usa muito Ageu e Zacarias disso aí, nessa, né, para chamar a atenção do povo quanto a isso e tal. Mas eu vou além. Eu quero falar, e eu sei que se levantam os opositores, a obra para momento depois desse texto, mas depois eles vão ver aquele decreto, né, que Ciro havia deixado, aí a obra retoma. Mas eu quero falar aqui dos alicerces. Eu quero dizer que nesse exato momento aqui, o povo estava tremendamente feliz. Que nessa hora, o povo estava confiante, estava crendo. Sem contar que o povo vivia 3 feridas. Depois do passar do tempo, eles passaram a viver 3 feridas expostas, 3 cativeiros. O primeiro cativeiro foi 400 anos sobre o jugo do povo egípcio. 400 anos fazendo tijolos. 400 anos na servidão. 400 anos sendo subjugados. 400 anos sofrendo. E de repente Deus envia Moisés, o intercessor. E de repente Moisés começa a caminhar com aquele povo, tirando aquele fardo pesado que estava nas costas dele. Uma palavra chamada escravidão. O Senhor estava determinando: agora é o fim. Agora é o fim. E aí eu ainda vou pegar um pouquinho isso aí, mas para tu entender, o segundo cativeiro foi o cativeiro babilônico. Rendeu 70 anos. E durante 70 anos eles estiveram ali cativos, sob o jugo daqueles reis que se renovavam, às vezes um pior que o outro, estavam ali então cativos. E alguns dos que estavam na Babilônia sofriam mais e outros menos. Como assim, pastor Alexandre? Eu posso te falar que Daniel, ele estava dentro da Babilônia, ele estava ali a serviço do rei, mas comia das iguarias que o rei também comia. Significa que ele sofreu por não estar na sua casa. Ele sofreu, o povo no cativeiro babilônico sofreu o que teve de pior, que foi a perda da identidade. Porque Esdras, quando chega lá e vira para o povo e diz o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, vocês durante esse período se envolveram com essas mulheres, tiveram filhos aí nessa situação, e agora Deus está mandando retornar. Vocês vão ter que largar tudo para trás e se reconciliar com o Senhor. E Esdras tinha essa função de no final falar o seguinte: olha, vocês vão precisar largar tudo, deixar tudo aquilo que não provém, e vocês vão precisar se aliançar com o Senhor. Mas olha, não pode levar nada do que tiveram. Mas só que os homens tiveram mulheres e filhos naquele lugar. Isso doía. E se você vê então lá no capítulo número 10, você não vai abrir agora, você vai conseguir acompanhar essa história e vai ver que o povo, na sua grande maioria, disse para Esdras o seguinte: é isso aí, nós vamos contigo, nós vamos abandonar tudo,
Nós vamos largar tudo. Nós entendemos aquilo que talvez isso não está registrado, mas eu estou aqui conjecturando. Nós entendemos aquilo que Elias vai dizer, que Deus não derrama fogo no altar em ruína. Repita comigo isso que é importante. Deus não derrama fogo no altar em ruína. Você quer saber se os milagres que tu tem vivido é de Deus ou não é de Deus? Observa o teu altar. Olha para ele. E quando você olha para o teu altar, você vai entender se é Deus ou se não é Deus. O que eu preciso hoje deixar para você é que o cativeiro babilônico trouxe uma das piores perdas. E se você perguntar qual foi, pastor, a perda da identidade. Porque muitos ficaram lá naquele lugar. Muitos não quiseram voltar. Resolveram assumir então a nacionalidade daquele lugar de onde eles eram, de onde eles estavam. Não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Rapaz, como é que eu vou me desvencilhar agora? Eu tive filhos, eu tive mulher. E como é que eu vou agora dizer para ela de que eu não quero mais? Como é que vai ser isso? Mas a ordem do Senhor para renovar a aliança comigo tem que ser feito. E isso doía. Isso doía na alma. Mas que quando eu e você estamos dispostos a obedecer, cria em mim e em você uma palavra chamada arrependimento. E pastor Alexandre, qual é o peso dessa palavra na minha vida? O peso dessa palavra de arrependimento na minha vida e na tua eu estou caminhando numa direção, e ao me arrepender eu dou meia volta. E não olho mais para trás. Isso é extremamente necessário para que grandes coisas então comecem a acontecer. É quando eu consigo, em meio a essas dores, essas feridas expostas, eu consigo entender. O terceiro cativeiro, querido, é o cativeiro romano. Roma foi lá, subjugou, infiltrou o seu povo, dispersou o povo, tirou o povo de Jerusalém. Na época ela colocou naquele lugar um novo nome. Mas eu quero te dizer que aquilo era algo político, algo que fragilizou o povo. Mas eu vou ficar com o segundo cativeiro, eu vou ficar com o cativeiro babilônico. Para me conseguir contextualizar tudo isso aqui que eu tenho, eu preciso te falar sobre o cativeiro babilônico. Eu preciso te dizer que foi uma vitória enorme, quando a Bíblia diz aqui no versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. E eles cantavam alternadamente, como diz o texto. Eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com esta palavra, dizendo: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Deus tem falado algumas coisas comigo, incendiado o coração, porque é legal quando Deus incendeia, porque eu não venho para cá com algo criado simplesmente para tentar criar uma coisa ou outra no teu coração. Não, eu venho completamente incendiado, vivendo cada vírgula dessa palavra que cura, que limpa e que edifica. E a palavra é Cristo. E eu quero falar contigo que nesse momento em que eles lançaram os alicerces, todo o povo se alegrou. Repita comigo: todo o povo se alegrou. Era um sonho, querido. E aí o Salmo de número 126 vai dizer sobre isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cânticos. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí eles vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sabe o que Deus quer falar contigo? O teu coração precisa se alegrar, mesmo em meio a situações difíceis. Hoje nós vamos aprender algumas coisas aqui, mas antes, porém, eu preciso te levar a um outro texto.
Eu preciso declarar algumas coisas na tua vida, profetizar algumas coisas para a tua família. E está lá no livro de Josué, no capítulo 5. Abre comigo. Livro de Josué, no capítulo 5, versículo de número 9. Para tu entender aí o que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero te dizer com propriedade, Deus te trouxe aqui mais uma vez para te implantar no teu coração uma palavra que venha fazer mudanças. Uma palavra que venha trazer resultados. Uma palavra que venha fazer diferença. Capítulo de número 5, versículo de número 9. A Bíblia diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gigal até os dias de hoje. Mas eu quero ficar com a parte inicial desse versículo, que diz: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Olha para o pastor. No primeiro cativeiro, Deus vira e diz o seguinte: olha, Josué, Moisés é morto, chegou a tua vez, tu vai assumir agora esse povo, e assim como fui com meu servo, assim serei contigo. E aí, Josué, não temas, nem te espantes, anima-te, pois eu sou o teu Senhor. Então Josué entendeu o peso da responsabilidade que agora estava sobre os ombros dele. Mas Deus precisava o tempo todo lançar palavras no coração de Josué, para que ele não desanimasse. Porque tanto eu quanto você, nós somos passivos de uma palavra chamada desânimo. Olha para o pastor: por que tem dia que tu está tão animado e outros que tu está tão desanimado? Por que tem ano que tu está aí na obra, tu se lança, tu se dá, tu pá, não sei o que, aí de repente tu parece o muro das lamentações, tu está murmurando. E aí a Bíblia diz aqui que Deus, ele olha e tenta então imaginar como é que estava o coração de Josué. Josué, eu preciso lançar algumas coisas na tua vida, e não só para a tua vida, como para o meu povo, que vai ficar registrado. E que lá em 2012, em outras palavras, lá em 2012, a unção ágape também vai se valer dessa promessa que fiz a você. Josué, o negócio é o seguinte: hoje será um dia histórico. Senhor, que dia é hoje? Que dia histórico? Que dia histórico é hoje, Senhor? Josué, presta atenção. Hoje tenho algo para te revelar que tu não tem noção. Mas o que é, Senhor? De que forma? Aí o texto diz: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Opróbrio significa vergonha. Removi de vós a vergonha de ter sido escravo naquele lugar. E a partir de hoje, Josué, dar-te-ei uma terra que mana leite e mel. O local onde tu colocar a planta dos vossos pés, eu vos darei. Significa que era uma promessa para Josué. Significa que era uma promessa para aquele povo hebreu cativo, desfalecido, mas que Deus estava mostrando: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Vocês não estão só. A vergonha acabou. Repita comigo: a vergonha acabou. Acabou, Josué. De hoje em diante, o opróbrio acabou. A vergonha acabou. Mas de repente, o povo se esquece de tudo aquilo e é levado cativo mais uma vez. Por favor, dê-me um pouquinho da tua atenção. Chega de cativeiro. Quando Deus, através do seu Filho amado, te fez livre. Chega. Eu
não estou aqui para dizer que tu vai vencer sempre, que as coisas vão ser do jeito que você quer sempre, mas eu estou aqui para dizer que há um Deus imutável acima de mim e de você, e a Ele toda a honra, glória e louvor. Se acontecer, glória a Deus; se não acontecer, glória a Deus. Há um Deus imutável, um Deus que me ama, um Deus que quer me mostrar algo muito mais do que letras, do que conhecimento, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um Deus que quer mostrar para mim e para você uma intimidade. Um Deus que quer falar comigo e contigo. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. Quantos testemunhos já ouvi de mulheres e homens de Deus, de dizer, mulheres de Deus, e dizer o seguinte: eu estava lá lavando a minha louça, daqui a pouco o Espírito começou a palestrar comigo, Deus começou a falar comigo. Sabe, crente, o que eu estou tentando falar com você é que não importa qual a posição que você esteja, eu preciso entender que Deus, aquilo que Ele faz é definitivo para mim e para ti. E o povo havia sido retirado deles uma palavra chamada opróbrio. A vergonha acabou. Olha para o teu irmão e diz assim: a vergonha definitivamente acabou. Eu falei isso aqui esses dias. Chega de tu imaginar e ficar falando o seguinte: porque meus antepassados viveram desse jeito. Pastor Alexandre, mas a minha bisavó era assim. O meu avô era assim. A minha avó também. A minha mãe também, e agora eu estou vivendo a mesma coisa. Ei, a vergonha acabou. E a partir do momento que tu levanta a tua mão e reconhece o Senhor Jesus como autor e consumador da tua fé, tu passa a ser reconhecido como verdadeiro adorador. O Senhor te dá vestes novas. O inimigo da tua alma, ele vai ter que olhar para você e ver que algo estranho aconteceu. Quantas são as pessoas que dão testemunhos no dia que foram impactadas pelo poder de Deus? Estava chegando em casa e os vizinhos olham e dizem: rapaz ou mulher, o que houve contigo? O que aconteceu com você? Mas por quê? Há algo diferente no teu semblante, há algo diferente em ti. Há uma paz. Com poucas palavras eu posso sentir paz através de você. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. De repente estava o povo cativo de novo. De repente estava o povo fadigado, triste. Mas de repente, os alicerces do templo começou a ser reedificado. E o povo voltou a se alegrar. O povo voltou a se alegrar. Os alicerces. Mas pastor, só o alicerce? Só que os sacerdotes sabiam a importância que tinha somente os alicerces. Olha nos olhos do teu irmão e diz assim: tudo começa pelo alicerce. Se tiver bem alicerçado, eu quero ver quem vai destruir. E a Bíblia diz aqui que os homens então cantaram alternadamente, louvando ao Senhor, dizendo: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estava todo mundo alegre, todo mundo feliz, mas de repente, o versículo 12 começa a narrar algo que precisa ficar impactado no meu coração e no teu. A Bíblia diz no 12: porém,
Muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Olha para o pastor. De repente os mais antigos, o contagiar deles foi diferente. Eles já não estavam naquele momento de empolgação dos sacerdotes e levitas, filho de Asaf. Eles compreendem aquilo de uma maneira diferente. E a Bíblia diz, vou repetir o 12, porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes. Você me ajuda? Levantaram as vozes com gritos de alegria. Eu quero falar contigo sobre duas classes que vão morar no céu. Duas classes de salvos. Pastor, já vem bomba. Os salvos e os salvos com missão. Eu tenho declarado aqui que 2013, o número 13 para muitos, é sinal de falta de sorte, de mazela, de misticismo, e para nós é de ser o ano do governo. Mas se você me perguntar que tipo de governo, pastor, eu poderia dizer para você o governo da monarquia. Como assim, pastor? Um governo que tem um rei, e quem é esse rei? Um governo que tem os príncipes, e se tem príncipe aqui, dá um glória a Deus. E um governo que tem princesa, se há princesa nesse lugar, dá um glória a Deus. Um governo que tem alguém que comande todas as coisas. Mas um governo, querido, aonde, se víssemos direitinho, poderia existir um rei, um primeiro-ministro. O rei, o nosso Senhor, aquele sentado num alto e sublime trono. Um primeiro-ministro, Cristo Jesus, aquele que o comando de tomar decisões, aquele que está como advogado, o meu advogado fiel. Repita comigo, o meu advogado fiel. E aí vem as escalas. Eu preciso te dizer sobre dois tipos de crentes que eu creio, não é o que a Bíblia diz. Se você quiser amanhã ou depois me culpar, se você quer culpa o pastor, que eu creio que vão estar no céu: os salvos e os salvos com missão. Pergunta assim: qual é a diferença, pastor? Os que têm missão, seus nomes são registrados. O Senhor pega Moisés e diz: Moisés, é contigo, mas Senhor, eu falo mal. Eu não, é você que eu quero você. E teu nome, Moisés, vai ficar registrado. Ele vai ficar registrado, saiba disso. O que eu preciso, crente, é deixar hoje para você aqui, para tu entender. É tão tremendo que se você ficar aí, talvez meio que desatento, meio que perdido, você não vai conseguir captar o que Deus tem para mim e para ti. A Bíblia diz assim, em Isaías, no capítulo 43, versículo 1. A Bíblia diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Não temas. Repita comigo: não temas. E aí o texto vai dizer: porque eu te remi e chamei-te
pelo teu nome, tu és meu. Aquele que entende que tem uma missão, aquele que compreende que foi chamado com um propósito, aquele que não se contenta em simplesmente ficar sentadinho, aguardando simplesmente as coisas acontecerem, aguardando o dia que Cristo vai voltar, mas aqueles que têm um propósito, e o propósito é povoar o céu. O propósito é em favor a vidas. O propósito é em poder servi-lo com integridade. E um propósito de poder amá-lo acima de todas as coisas. Um propósito de seguir em frente, entender que Deus está no controle da tua vida. O Senhor, Ele então começa a mostrar para mim e para você que esses com propósitos, esses com uma missão, esses terão seus nomes reconhecidos. Mas pastor, a Bíblia fala em Apocalipse sobre a pedrinha branca e não vai classificar um em outro. Eu digo seus nomes reconhecidos aqui nessa terra, querido. Eu não estou falando de glória. Eu não estou falando de nada que você vai estar no alto céu. Eu estou falando aqui. Aqui nesse lugar o teu nome precisa ser conhecido. O teu nomezinho precisa ser conhecido. Não como alguém que esteve no meio de falcatruas, ou no meio de mentiras, ou no meio de contendas, mas no meio daqueles que entenderam o seu chamado com propósito, que resolveram seguir em frente, resolveram entender que existe um Deus no comando sobre todas as coisas. Eu quero falar contigo. Você foi chamado com um propósito, com uma missão. Deus está contando com você, mas eu quero falar também para você: se tu continuar se esquivando, se tu continuar achando que o Senhor depende de mim, de que a coisa, o Deus vai te tirar do teu lugar, assim como fez com o mordomo de Sébina. O Senhor vira e diz assim: tira ele da posição, chama meu servo Eliaquim, e dê a Eliaquim tudo aquilo que foi de Sébina, dá para ele. Ei, querido, eu não estou aqui para ouvir isso, você não está aqui para ouvir isso, você não veio hoje para ouvir isso. A não ser se tu for ele aqui, estiver sendo honrado por Deus no lugar de outra pessoa. Mas aquilo que Deus deu para você, você precisa ir em frente. Você precisa tomar isso. Doa quem doer. Você precisa ir em frente. Nós ouvimos uma coisa: pessoas que dizem assim: olha, depois que você coloca um determinado uniforme, aquilo tem um peso tão grande. Que peso, querido? Não tem peso nenhum. Isso é motivo de honra. Poder ter sido chamado para trabalhar na casa de Deus é motivo de honra, é motivo de alegria. Mas mesmo assim, alguns continuam querendo ficar no anonimato. Deixa eu aqui, pastor. Eu fico aqui no meu cantinho. Eu não atrapalho ninguém. Eu fico aqui. E quando na verdade Deus tem um propósito contigo. O Senhor, Ele tem um chamado para a tua vida. O que eu hoje quero voltar a dizer para você, como é tema da mensagem: nunca deixe de sonhar. Em dizer para você que esses homens aqui já eram idosos. E a Bíblia diz: porém, muitos dos sacerdotes, versículo 12, levitas e cabeça de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. E muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro. O Senhor quer que tu possa fazer um barulho espiritual para incomodar o inferno e chamar a atenção do teu Senhor. O Senhor quer que tu possa se mostrar diferente no meio dessa incredulidade dentro da igreja. No meio de você ministrar, tu dá a tua alma aqui, tu dá o teu melhor nesse lugar. E aí, querido, algumas pessoas parecem que entram no mundo da lua e saem daqui do mundo da lua, não conseguem captar nada. E aí a impressão que nos dá daqui: Senhor, que papel é esse que tenho feito? Qual é o papel? O papel é introduzir no teu coração: nunca deixe de sonhar. Acredite, Deus está contigo. Pastor, mas eu já estou alegre.
O Senhor quer mais de você do que estar alegre. O Senhor quer ouvir de você um grande clamor. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Ei, o teu clamor precisa chegar em patamares que tu nunca imaginou que ele pudesse chegar na tua vida. Você precisa estar disposto a chamar a atenção do teu Deus. Você precisa estar disposto e disposta. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Tu está numa igreja que está ministrando sobre a tua vida, que um tempo de governo chegou. Um tempo de você às vezes fechar. Sabe aonde é um erro dos crentes? Ao invés de abrir a boca para glorificar, estão abrindo a boca para falar um monte de baboseira. Eu já falei isso aqui domingo passado, vou voltar a repetir. Estão usando o Facebook para, ao invés de glorificar o Senhor, agredir. E quando na verdade Deus quer que tu possa abrir a tua boca e ser diferente. Ei, talvez o Facebook vai garantir a tua estadia no céu, mas talvez não garanta que o seu nome seja marcado nessa terra como alguém com propósito, alguém com ideal, alguém com meta, alguém com uma missão. Alguém que Deus vai olhar do alto e vai dizer assim: ei, mesmo em meio a esse sofrimento, olha o que Ele tem para me oferecer. São só lágrimas, mas olha que lágrimas são essas. Aí eu acredito que Deus do alto vai dizer: eu vou recolher cada uma delas. A importância que tem as tuas lágrimas para o teu Senhor, às vezes valem mais que 1000 palavras, porque Deus te entende em cada uma delas que jorra. O Senhor te compreende. E todas as vezes que tu tenta compartilhar com alguém, não dá certo. Essa é a maior dificuldade do homem de Deus, da mulher de Deus, é querer compartilhar o que não pode. É querer dividir aquilo que é teu. É não conseguir tirar proveito dessa situação. É não conseguir olhar para isso. Espera aí, tem um propósito. Eu tenho uma missão, eu vou tirar um proveito disso aqui para edificar o reino. E os homens fizeram isso. Eles fizeram isso. É como se eles dissessem: eu nunca imaginei que em vida Deus ia me dar condição de ver os alicerces. Ei, eu acredito que muitos não viram a etapa final da construção do templo. Já eram homens de idade. Eu acredito que muitos, ou alguns, ou um ou outro, morreu no meio do caminho. Mas sabe o que vai ficar marcado no coração deles? A alegria, Diácono Eduardo, de dizer assim: eu vi o quê? O que você viu? Eu vi os alicerces do templo ser colocado. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi. E por esse motivo é que eu estou alegre. Eu vi o que meu Deus providenciou. Eu vi que meu Deus está dando condição desses alicerces serem postos no lugar. E eu quero dizer para você que o tempo da vergonha já passou, e que você vai entrar, querido, no ano do governo. Você vai entrar em 2013 acreditando que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Crede em seus profetas e prosperareis. E poder encerrar, eu tento ministrar esse louvor. A Bíblia diz assim: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com grandes gritos e as vozes se ouviam de muito longe. Deixa você entender uma coisa aqui. Esse casal abençoado, pessoas que eu tinha propósito aqui no meu ministério, abriu uma porta para eles, uma moradia fora do Rio de Janeiro, fora do município. E aí inicialmente a gente fica: mas Senhor, aí Deus vem e diz assim: mas você não profetizou o melhor, eles estão recebendo o melhor. Sou eu no controle sobre todas as coisas, eu estou no controle. E ainda que eles tenham que ir, eles vão lá para onde vão glorificar o nome do meu Senhor.
E aí, queridão, não é o pastor Alexandre, não é o pastor da Fé para Todos, é o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o autor sobre todas as coisas. Aí sim, querido, a Bíblia diz assim, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos e as vozes se ouviam de muito longe. Eu quero te dizer que a tua adoração hoje, ela tem o poder de chegar na presença do Altíssimo. Eu quero te convidar a se colocar de pé e oferecer para Deus a tua melhor salva de palmas. A dupla honra, dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus. Se se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa. Se é tempo de chorar,